gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Episódio 17! Uhul! Tô muito animada, como sempre. Eu queria agradecer essa galera que tá aqui, galera de São Paulo, Rio de Janeiro, Ipatinga, Londres, Caldas da Rainha, Recife, Lagoa da Prata, Bom Despacho, claro. Gente, a mancada de hoje é sobre querer ajudar quem não está precisando ser ajudado. Mas isso é um assunto muito relevante e não é o caso desse podcast. Bom, como muita gente sabe, eu sou nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu nasci numa rua super asfaltada, super centro comercial, que passava ônibus, que tinha ponta de ônibus. Nasci num apartamento, isso é muito importante frisar, e fui criada assim. Eu nunca morei em casa, só para vocês terem uma ideia. Eu nasci em apartamento e moro até hoje em apartamento. Eu tenho parentes no interior, mas assim, nem eles têm essa cultura de fazenda, de chácara, e não plantam nada, não tem animais. Então, assim, quando eu ia para o interior, eu ia para a pracinha da cidade, que tem uma igrejinha e a casinha e tal, cidade bucólica e tal, mas nada do agro, nem perto, entendeu? Meus parentes não tinham uma galinha em casa para eu saber. Então, eu cresci achando realmente assim que o frango era fabricado na sadia, peixe era um pedaço de uma coisa branca que já vinha empanado. Tadinha, que barra! Eu sempre fui muito impressionada com os engenheiros que criaram os ovos. O quê? Que eu achava assim, falharam um pouco na hora da casca, que eu achava muito frágil. Acho que poderia melhorar. Mas sempre me impressionou muito o engenheiro que criou o ovo, porque é um negócio muito perfeito, né? Cresci assim, achando que as frutas lindas, coloridas, eram fabricadas no mesmo lugar que as bolas de Natal, estrela da árvore de Natal, pisca-pisca, e essas coisas bonitas de se ver. Quando eu ainda era criança, assim, mais para adolescente, porém ainda criança, mas já consciente, né, mais consciente do mundo, eu fui ver pela primeira vez um chiqueiro, gente. Eu lembro, assim, de eu debruçar o corpo por cima, assim, para ver o porco e saber, sabe, imaginar que a carne que eu como era daquele porco, daquele animal ali, todo sujo, vivendo naquele lugar, comendo aquelas comidas. Será? E isso ainda é o lado romântico, né? Porque eram porcos de fazenda, não eram porcos de, né, verdadeiras indústrias de carne, de criadouro, né? Eu fiquei muito chocada. Eu não sei como é que eu não virei vegana ali, viu? Tô muito sem vergonha para continuar comendo carne, porque eu fiquei muito traumatizada na época. Galinha, eu lembro que foi, inclusive, no mesmo dia que eu conheci galinha. Claro que eu via em livros, né, gente? Televisão e tal. Mas eu nunca tinha visto de perto, assim, o cheiro, o tamanho dela, o barulho dela de verdade. Eu fiquei muito assustada. Meu pai teve que atravessar comigo um quintal enorme no colo. Eu jurava que as galinhas iam me atacar. Elas iam me atacar. Essa é a minha experiência vasta com o agro. Bom, quisera eu ser uma camponesa, né? Mas não sou. Sou do asfalto mesmo, cria de asfalto. Bicho de pé, esses negócios, como que é? Bicho de pé, tem um outro bicho que eu esqueci o nome, isso eu nunca vi na vida. Bom, meu marido foi criado numa cidade pequena, não é uma cidade de interior, não é uma cidade de interiorzinho, não. Uma cidade pequena, que o pessoal da família dele tem chácara, tem sítio, então, assim, tem um contato maior com isso. E a gente sempre vai passar o carnaval lá. A gente vai para uma chácara perto da cidade. Sempre muito gostoso. Aquele esqueminha que eu nem gosto, né? Nem gosto. Piscina, cervejinha, drink, musiquinha, piscina lotada de criança, aquela farra, família, fogão de lenha, tia Sônia arrasando lá o tempo todo. Ah, nem gosto. Muito bom, muito bom. Aí a gente dividiu os quartos assim. Aí dividimos meninas e meninos roncadores. Aí eu acordei, depois de um dia inteiro de farra, né, dormi cansada e tal. Eu acordei no meio da madrugada, tava escutando a natureza, ouvindo os sons do lugar, perdi o sono, alertei.
De repente, eu escutei. Socorro! Socorro! Gente, meu coração até disparou. Eu falei, que é isso? E lá nesse condomínio, é um condomínio de chácaras. No carnaval, eles alugam as chácaras para pessoas estranhas, assim. Então fica bem cheio. Costuma acontecer umas coisas que a gente não tá acostumado a ver por lá. Eu falei, Meu Deus, eu escutei isso. fiquei em silêncio. Daí a pouco, fiquei lá tentando dormir de novo, né? Daí a pouco, Socorro! Socorro! falei, agora é sério, agora eu escutei. Fiquei lá esperando, apavorada. Já peguei meu celular, já olhei o horário. Eram 3 e pouca da manhã, que é o horário que eu sempre acordo. E daí a pouco, Socorro! eu Socorro! falei, fato. Olhei o horário e falei, tem que saber esse horário porque eu tenho que explicar para a polícia. Na hora que a polícia chegar, eu tenho que falar. Eu me despertei no meio da madrugada e comecei a escutar os gritos de socorro. Era 3h20, porque quando a gente fala com a polícia tem que ter os dados. Quanto mais corretos, né? Mais precisa a investigação. Porque eu assisto True Crime, né? Eu gosto de podcast de True Crime e a gente sabe que isso ajuda na investigação depois, né? A paranoia, né? O apocalipse já baixou em mim. Quando eu escutei esse socorro mais umas 2 vezes, eu falei, não, agora eu tenho que tomar uma atitude, porque alguém deve estar amarrado, né? Já imaginei a cena, amarrado numa árvore, com as mãos para trás, e foi assaltado. E eu pensei até no vizinho lá da chácara, que ele até frequenta a chácara que a gente fica, ele visita lá de vez em quando, passa o dia. Falei, Gente, ele mora sozinho, ele pode ter sido assaltado, pode ser ele. ouvi a voz dele mesmo gritando socorro, sabe? Pra mim já era ele, eu tava certa. Resolvi tomar uma atitude. Aí, por que eu fiz? Eu fui lá no quarto que o Léo estava dormindo pra trocar uma ideia com ele, né? O que a gente fazia se a gente acordava? A tia Sônia, o marido, né? Os donos da chácara, pra chamar a polícia, ou não acordava ninguém, a gente ia lá pra fora e chamava só nós dois pra ver o tamanho da operação. Ou se acordava todo mundo da chácara e a gente saía pra procurar quem estava amarrado e enquanto isso ia chamando a polícia. Eu precisava trocar uma ideia com alguém da gravidade do negócio e o que fazer, né, com essa informação. Fui lá, acordei o Léo, quê? Silvia, o que foi? Léo, eu tô escutando alguém gritando socorro. E assim, já tem uns 10 minutos. Já gritou umas 5 vezes. E eu acho que alguém foi assaltado. Eu acho que foi até o vizinho aqui, amigo da sua tia. Porque parece com a voz dele. E acho que deu ruim. Acho que temos que chamar a polícia. Nisso, a Laurinha veio, a prima do Léo, falou, o que tá acontecendo, gente? Eu falei, Laura, tem alguém gritando socorro. Eu acho que alguém foi assaltado e tá amarrado, porque a voz tá vindo do mesmo lugar. Eu acho que a pessoa não tá perdida gritando socorro, ela tá amarrada em algum lugar, fixada em algum lugar. Ela deixou eu ouvir. Aí a gente abriu a janela do quarto dos meninos, eu, a Laura e o Léo começamos a ouvir. Eu falei, olha as horas, Laura, olha as horas aí, que horas são? Porque a gente tem que falar certinho com a polícia. Aí ficamos nós 3 na janela. De repente, Socorro! eu falei, viu? Ouviram? Eles olharam pra cara do outro e falaram, não. Gente, pelo amor de Deus, acabou de gritar. Espera aí que vai gritar de novo. A pessoa tá desesperada. Passou uns instantes. Socorro! Escutaram? Não, escutamos não. Gente do céu, tá gritando alto. Aí de repente, falei, aí, ó, ouviu? A Laura falou, não, peraí, para. Aí eu acordei, né, ressaqueada ainda. Aí a Silvia falando, gente, tem alguém que tá sendo assaltado. Aí você melhora, né, na hora, você, como diz, você firma, passa a ressaca. Eu fui entender o que estava acontecendo. A Silvia já indo pra janela, gente, escuta, o Léo acorda, a gente precisa de ajudar. Tem uma pessoa gritando socorro. E nós estamos aqui sem fazer nada, que é confusão. Ao mesmo tempo, ela falava assim, olha no relógio, gente, quantas horas? Nós precisamos saber as horas. E a gente sem entender, e eu olhava pro Léo, o Léo também mais pra lá do que pra cá, sem dar muita moral pra Silvia. Uai, gente, pensa, é uma madrugada de carnaval, né? De domingo pra segunda, alguma coisa assim. Imagina o sono profundo que eu tava.
Minha esposa me acorda, me sacudindo, com os olhos arregalados. Eu tomei um susto. Pensei, alguma coisa muito grave aconteceu. Então, primeiro momento, eu achei que alguém estava passando mal, ou ela mesmo, ou um dos meninos. Até eu me situar da situação, demorou um pouco. Foi meio complicado. Aí foi até bom que chegou a Laurinha e a gente foi entender o que estava acontecendo. E a gente não escutava nada. Aí ela, vocês escutaram? Vocês escutaram? E a gente lá na janela, né? Todo mundo lá, paradinho. Não. Aí passa um tempo. Gente, de novo, de novo. E ela, assim, muito ansiosa, muito. E a gente sem entender nada, sem escutar, mas ao mesmo tempo eu fui ficando preocupada, né? Aí, de repente, eu escuto um barulho. Ela, vocês escutaram? Eu falei, Silvia, é esse o barulho da pessoa que até então estava amarrada, gritando, pedindo socorro? Isso é um galo, Silvia. Ela falou, Silvia, isso é um galo cantando. Não, não é um galo cantando. É um socorro. Ela falou, não, o galo parece que tá gritando socorro, realmente, mas é um galo. Eu falei, Não, gente, não é. Vamos escutar de novo. Ficamos em silêncio. É um galo, Silvia. Aí eu fui me tocar pelo seguinte, ninguém ia ficar gritando só socorro, socorro, com um espaço de tempo entre um socorro e outro praticamente igual, com a mesma voz, né? A pessoa ia gritar outras coisas, me ajudem, fui assaltado, qualquer coisa, né? A pessoa não ia gritar só socorro, socorro, socorro. Ai, gente, era um galo. Ô, gente, mas a Laura e o Léo debocharam tanto de mim. O Leandro eu não lembro se ele acordou, mas eu fui o assunto do outro dia. O povo gritava socorro e debocharam tanto de mim muito antes de eu pensar em fazer um podcast mancada. Isso já tinha virado um sucesso de mancada, o assunto mais comentado do outro dia e até hoje. Debocham de mim. Eu estive lá esse final de semana e falaram, que dia que você vai gravar a sua melhor mancada, a sua pior mancada, que foi o dia do galo, do socorro. Você querendo chamar a polícia, imagina que vexame se eu chamo a polícia. Se eu tomo uma atitude sozinha, sem conversar com ninguém. Se eu simplesmente ligo para a polícia, como é que eu ia explicar isso? Tanto que eu sou do asfalto, ridícula, sem noção. Ai, meu Deus. Agora vocês vão escutar uma história de outra pessoa. Gente, Silvia, eu quero começar te agradecendo por esse podcast. Tô me sentindo muito acolhida, porque a gente que é manuteiro acha que a gente tá sozinho no mundo, né? E não estamos. Eu aqui ouvindo esse podcast, gente, não tô sozinho no mundo. Que sensação de pertencimento, que acolhedor esse podcast. Então, muito obrigada e eu vou contribuir para a longevidade desse podcast com uma história minha, com uma nota minha que aconteceu já tem alguns anos. Eu tenho uma amiga muito querida, beijo amiga, não vou falar o nome dela aqui, mas então eu vou chamar de amiga. Amiga, beijo, te amo. Quando ela teve o primeiro filho dela, a gente tava um dia lá conversando e tal, e o filho dela já tava, acho que com uns 6 meses, e o olho dele ainda tava claro. Tem muitas crianças, né, que nascem com olho claro, e depois eu mesma aconteceu isso. Minha mãe tem olho verde, e o meu olho foi, eu e minhas irmãs nascemos com o olho claro, e depois foi escurecendo, e nenhuma de nós ficamos com o olho verde, enfim. E aí o olho dela, do olho da minha amiga não é claro, mas o olho da mãe dela é azul. E aí o olho dele ainda tava claro e eu falei, Nossa, será que o olho dele vai ficar igual ao da sua mãe? E aí ela virou pra mim e falou com toda certeza, não, né? E aí eu falei, Ué, como não? Ué, você não sabe que pode pular a geração e puxar o olho da avó? Ele pode ficar com o olho igual da sua mãe, sim. E ela muito gentilmente virou pra mim e falou, eu sou adotada, né? Enfim, gente. Aí eu, e passou. Muitos anos depois, a gente conversando, e aí quando a gente fica mais velho, né, gente, a conversa
já é de assuntos mais velhos, assim. E aí a gente tava conversando sobre saúde, sobre colesterol, um monte de coisa. E aí eu virei e falei assim, Pois é, a gente não pode descuidar do colesterol, você também tem que cuidar, né? Porque a sua genética, o seu irmão infartou. E aí ela virou pra mim e falou assim, difícil, né, eu ter a mesma genética que ele. Então, gente, olha, na verdade, eu não sou só manoteira, eu sou uma pessoa manoteira, sim, mas eu sou uma pessoa que não faz diferença de pessoa, se é adotado, se não é adotado, não interessa, o que interessa é o amor, né? E eu te amo, amiga, beijos. Não entendi foi nada. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica de hoje é: o seu dia está muito entediante, muito parado, precisando de emoção? Coloque uma pipoca para fazer sem a tampa da panela. E é com essa que eu vou.